Bom, pessoal, então vamos começar agora a correção do segundo exercício. Os exercícios vão ser separados pela ordem, tá joia? Então cada vídeo vai ser a correção de um. E eu recomendo que vocês vão fazendo os exercícios um por um e depois vendo a correção. Caso você tenha dúvida, você pode mandar uma mensagem aqui pelo Conexão Digital mesmo, tá joia? No exercício 2 nós temos o seguinte. Duas das moléculas presentes no gengibre são benéficas à saúde, que é o shogaol e o gingerol. Observe suas fórmulas estruturais. Então a gente tem aqui as 12 fórmulas estruturais apresentadas. Desculpa aí o barulho do avião que deu agora. Aponte o tipo. Então olha só, ele está falando para você que cada uma dessas duas moléculas tem um tipo de isomeria espacial. Lembrando que são dois os tipos. Ou a isomeria espacial é geométrica ou ela é óptica. E aí você fala, e aí você tem que encontrar, você tem que apontar o tipo de isomeria espacial de cada um. E depois ainda ele vai te pedir mais uma coisinha, olha só. Nomeie ainda as funções orgânicas correspondentes aos grupos oxigenados. Não se preocupem que na prova eu não vou pedir para você identificar a função orgânica, que não é esse o objetivo. Mas você vai poder ter uma tabelinha com as funções orgânicas que vai te ajudar a identificar elas caso seja necessário. Para a prova, não é esse o objetivo, tá joia? Então, ainda a gente vai identificar as funções orgânicas correspondentes aos grupos oxigenados ligados diretamente aos núcleos aromáticos de ambas as moléculas. Ou seja, ele está te pedindo para identificar esses grupos ligados ao benzeno das duas estruturas, que são os mesmos, então vai ser fácil de identificar. Vamos começar pensando no tipo de isomeria espacial que essa molécula apresenta. Para ter molécula espacial, isomeria espacial, ela precisa ter carbono fazendo dupla ligação, no caso da isomeria geométrica, ou ela precisaria ter um carbono fazendo 4 ligações diferentes, no caso da isomeria óptica. E é aí que está, ó. Se você olhar a estrutura do shogaol, você vai perceber que ele tem aqui um carbono fazendo dupla ligação. E a presença desse carbono com dupla, ele vai ter um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo e dois ligantes de maior massa aqui nesses circulados. Se você passasse uma linha imaginária, você veria aqui uma isomeria do tipo geométrica. Então você pode responder já, ó. O shogaol possui isomeria geométrica. E o gingerol. Bom, vamos ver o que o gingerol apresenta. Se você viu a correção da questão 1, você lembra de uma dica que eu dei, que quando você quer identificar carbonos ópticos na estrutura de bond line, procura por um carbono fazendo 3 ligações diferentes. Olha só que legal. Se você pegar aqui em cima, ó, do gingerol, você tem um OH aqui, um segundo ligante bem grandão aqui e um terceiro ligante aqui, os três diferentes. Qual que é o quarto ligante desse carbono aqui? Bom, o quarto ligante aqui é um hidrogênio que está omitido pela estrutura de bond line. Por isso, essa estrutura aqui tem um carbono que é quiral. Vou até fazer um asterisco aqui, que vai identificar esse carbono quiral. Esse carbono que representa para a gente a geometria óptica. Então, o gingerol possui isomeria óptica. Bom, na segunda parte da resposta, ele pede para você identificar os grupos oxigenados ligados ao núcleo aromático. Bom, quando você tem OH ligado em núcleo aromático, você tem benzeno. E quando você tem uma estrutura que nem essa aqui, um oxigênio ligado entre duas estruturas de carbono, você tem o que a gente chama de éter. E
Assim a gente conclui a segunda questão.